Uma segunda questão que apareceu, né, nesse vestibularzinho aí da UEPG de inverno foi essa questão de hidro, né, que falava assim, ó, duas esferas maciças de mesmo diâmetro são colocadas no reservatório com água e permanecem em repouso. Uma das esferas, a esfera A, fica com metade do seu volume submerso e a outra esfera B com 2/3 do seu volume submerso. Sobre o assunto, né, assinando que for correto. Bom, a primeira questãozinha, o primeiro item falava assim, né? O empuxo exercido pela água sobre a esfera A é 1/3 maior do que o empuxo exercido pela esfera B, né? Sobre essa esfera B. Bom, só recapitulando a nossa aula, tem esse momento aqui que é bem interessante e com certeza o cara que prestou atenção nessa aula, nesse momento, ele não teve problema com esse item, beleza? Solta para nós aí. Forças que atuam sobre esse carinha. Vai ter a força peso do corpo apontando para baixo. E o empuxo vai ser o resultado das pressões que o líquido exerce nesse corpinho para voltar para o lugar. Por esse motivo que o empuxo aponta para onde, galera? Verticalmente para cima. E aí, os casos de prova, né? Tem vários, mas um deles, que é o que eu vou colocar agora, é que ele vai falar assim que o corpo flutua. Pô, se o corpo flutua, significa que ele não vai nem descer e nem subir. Quer dizer que a força resultante sobre ele vale quanto? 0. Então eu posso afirmar que o empuxo que vai tentar tirar ele do nosso líquido vai ser igual ao valor do peso. Beleza? Aí lembra? O empuxo se calcula assim, né? Densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade local vezes o volume submerso. E o peso do corpinho, massa vezes a aceleração de gravidade. E aí a gente desenrola, para saber o quanto do corpo ficou imerso ou quanto ficou emerso, que é do lado de fora, beleza? Então, como a gente percebeu no item, né, rapaziada? A ideia seria assim, né? São duas esferas, se elas são de mesmo diâmetro, então elas têm o mesmo volume, né? Eu acabei chamando de volume V para ambas, beleza? Essa aqui ficou com metade do volume submerso, essa ficou com 2/3 do volume submerso, beleza? O que eu falei na aula sobre empuxo, né? Eu disse que o empuxo era igual à massa específica ou densidade do líquido, né? Ou do fluido, vezes a aceleração de gravidade local, vezes o volume submerso. O volume submerso é o volume que fica dentro, na parte interna do fluido, beleza? Então acho que fica bem visível que se esse volume é metade da minha esfera e esse é 2/3 do volume, certamente o empuxo sobre o A é inferior ao empuxo sobre o B. Ou seja, quanto mais para dentro está o nosso corpinho, mais força a água vai fazer para poder repor. Beleza? Essa é a ideia, mas eu fiz aqui passo a passo para a gente, né? Empuxo do A, densidade do líquido, aceleração de gravidade, volume sobre 2. Depois, empuxo de B, densidade líquida, aceleração de gravidade, 2/3 de V. Esses dois termos têm 3 coisas em comum, né? Densidade líquido, aceleração de gravidade e volume total da esfera, que é o mesmo. O que eu fiz? Eu isolei essa parte comum, vermelha. O que eu cheguei aqui? 2 vezes o empuxo A é a mesma coisa que 3/2 do empuxo B, né? Então ficou assim. 2 vezes o empuxo A é igual a 3/2 do nosso empuxo B. Feito isso, o empuxo A é 3/4, ou seja, menor, como já era previsto, né, do que o empuxo B. E ele falou que é maior, né? E falou de 1/3 também. Então, não, beleza? Então esse item 1 aí não tá legal. Depois, o outro item fala assim, né? O empuxo que um líquido exerce sobre um objeto totalmente submerso não depende da massa do objeto, apenas da densidade do líquido, da aceleração da gravidade local e do volume do objeto. Né? O que a gente está vendo aqui? Tem um trechinho da aula que eu acho bem interessante colocar, onde eu falei bem essa questão da diferença entre massa e volume. Né? Coloca aí para nós. Lembrando que a força de empuxo, se eu for pegar um recipientezinho qualquer, veja, aqui um líquido qualquer, e a gente mergulhar um corpinho, quando eu mergulhei o corpinho, eu tirei o líquido para colocar o corpinho. Por isso que o líquido acaba subindo de nível. Ou seja, o mesmo volume que entrou de corpo é o mesmo volume que vai subir de líquido, e não massa.
volume, o que ocupou foi o espaço. Então, como a gente percebeu aí, né, gente, o empuxo, realmente, ele não depende da profundidade, ele depende da densidade do fluido, nesse caso do líquido, da água. Aceleração de gravidade local, sim, tá? E do volume submerso, no caso, se o cara está totalmente imerso, é o volume do corpo mesmo, né? Porque ele falou nesse item que a nossa esfera, o corpinho, está totalmente imerso nesse item aí, tá? Então não depende da massa, depende do volume ocupado, beleza? Tranquilo? E o próximo, ele falou assim, ó, quer ver? O sistema de freios hidráulicos utilizado em automóveis é um exemplo de aplicação do princípio de Pascal. Pô, tem um tempo aí do nosso curso de hidrostática que eu falo exatamente sobre isso, e um dos exemplos que eu usei foi certamente essa jogada do freio, né? Do freio hidráulico, que é uma clássica, assim como prensa hidráulica e o macaco hidráulico. Coloca aí e você com certeza vai se lembrar. O teorema de Pascal é uma ideia que a gente costuma chamar de multiplicadores de força. Às vezes, por exemplo, o cara está andando de carro lá, o carro está a 60 km por hora. É bem fácil parar o carro a 60 km por hora. Você pisa no freio, ele utiliza o fluido do freio para poder transmitir essa ideia para a roda, para poder aumentar a sua força. Bom, então como a gente viu, né, rapaziada, ele falou aí, né, que o sistema de freios hidráulicos utilizados é um exemplo de aplicação do princípio de Pascal. Isso aí está corretíssimo, tá ok. A 08 falou assim, né, podemos afirmar que a densidade mássica da esfera A é menor que a densidade mássica da esfera B. Então, como a gente viu, né, rapaziada, em qualquer situação de equilíbrio, nós vamos igualar o empuxo com o peso, empuxo com peso, em qualquer situação de equilíbrio, né? O que eu fiz aqui então, né? Densidade do líquido, aceleração de gravidade local, volume submerso corpo A, igual a massa do corpo A vezes a aceleração de gravidade. Beleza. O que eu fiz que é um clássico? Trocar a massa pela densidade vezes o volume, né? Porque densidade é massa pelo volume, né? Então ficou assim. O que eu fiz aqui? Simplifiquei a aceleração de gravidade local, simplifiquei o volume do corpo V e acabei concluindo que a densidade do corpo A é a metade da densidade do líquido. Beleza. A mesma coisa fiz para o corpo B. Densidade do líquido, aceleração de gravidade, 2/3 do volume do corpo, isso é o que está dentro, imerso, né? Igual a massa do corpo B vezes a aceleração de gravidade. Troquei mais uma vez a massa do corpo pela densidade dele vezes o seu volume, né? Então aqui a gente simplificou a aceleração de gravidade local com gravidade local, o volume do cara com o volume do cara, e acabamos concluindo que a densidade do corpo B é 2/3 da densidade do líquido. Ah, então acho que ficou assim, né? Se aqui é metade, 0,5, e aqui é 2/3, uma dízima, né? 0,666, então com certeza a densidade do A é sim menor do que a densidade do B. Até porque quando a gente colocou os dois, né, o A não afundou tanto. O B já foi um pouquinho mais, por isso esse item aí está corretíssimo. Beleza? Tranquilo?